Caríssimos irmãos e irmãs, é uma alegria nos reunirmos neste dia para a nossa 8ª formação. Nesta grande formação que estamos realizando, a catequese a serviço da iniciação à vida cristã. Este grande tempo, mesmo distantes fisicamente, nos aproximamos pelos meios de comunicação, pela mídia social, por tantos outros meios, e essa palavra de Deus continua ecoando e sendo anunciada. A 8ª formação de hoje será sobre liturgia e catequese, caminho para a iniciação cristã. Eu sou Padre Leonardo Henrique Piacente, assessor da Comissão Arquidiocesana Bíblico-Catequética, e tenho a missão, junto com o Padre Fábio e com toda a Comissão Arquidiocesana, conduzir o trabalho de catequese dentro da nossa arquidiocese. Sou padre aqui da Arquidiocese de Campinas. Eu peço a você que agora, nesse momento, possamos nos colocar diante do Senhor nosso Deus, pedindo a Ele que nos ilumine neste dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo seja sempre com você, meu irmão, com você, minha irmã. Bendito seja Deus, o Senhor que nos uniu no amor de Cristo. O texto de hoje é um texto tirado da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos de 23 a 26. Paulo nos diz o seguinte aos coríntios e a nós: com efeito, eu mesmo recebi do Senhor o que vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de ter dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é para vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, após a ceia, também tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em memória de mim. Todas as vezes, pois, que comeis desse pão e bebeis desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Palavra do Senhor. Graças a Deus. São Paulo, neste texto, meus irmãos e irmãs, que é o relato sobre a celebração eucarística, ele nos faz um convite àquela comunidade de Corinto, que já no capítulo 10, Paulo refletia sobre a questão da celebração, de uma comunidade que precisa celebrar com a vida e com a alma. Ele faz um convite para que a comunidade esteja atenta, que aquela celebração que o Senhor fez, singela como era, não é só que ela não deveria ter alterações, mas ela deveria ser vivida numa intimidade, numa profundidade, que conduzisse as pessoas a este encontro com o Senhor, a descobrir o Cristo ali presente. Padre, mas o Cristo se faz presente? Sim, no sacramento do altar. Mas nós também precisamos descobrir essa presença deste Deus que está conosco, deste Deus que caminha ao nosso lado, desse Deus que nos faz o convite. Cada vez que damos um passo na direção de uma celebração litúrgica, uma oração, um sacramento, uma celebração, mesmo virtualmente, porque não estamos tendo muitas delas presenciais, nós precisamos trazer no nosso coração essa decisão de nos aprofundarmos, de buscarmos, de darmos graças, de nos alegrarmos por essa nova criança batizada, por esse novo casal que se une no amor do Cristo. Que nós possamos pedir ao Senhor
que desperte os nossos corações para não participarmos mecanicamente, mas que possamos buscar o valor e a importância da liturgia. E essa liturgia ela vai ter mais valor e mais importância quanto mais a conhecermos, a compreendermos e a vivenciarmos. Pedimos a esse Senhor que nos guie, que guie a nossa igreja, para que ela possa cada vez mais ter uma liturgia viva, eficaz, e uma catequese que fale, que explique e que ajude cada fiel a participar melhor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então damos os nossos passos. 8ª formação. Olha o caminho que já fizemos, hein? A catequese, os sinais dos tempos, a catequese, o mundo moderno, a catequese a serviço da iniciação à vida cristã, Jesus como este grande modelo, como aquele que nos ensina a partir da palavra como sermos catequistas, ele que é o grande catequista, 2 encontros sobre a palavra de Deus, depois o concílio que fala-nos sobre a catequese e a iniciação à vida cristã, na semana passada, a igreja como aquele lugar, como aquela geradora de vida para a catequese, para a iniciação cristã. É dentro da igreja que a iniciação cristã é gestada e forma esses novos filhos, e a catequese dentro dessa igreja é essa anunciadora também. Hoje, na 8ª formação, a liturgia e a catequese. Já estamos caminhando para o término do nosso tempo formativo. O próximo encontro será sobre a oração, a perspectiva da oração, da espiritualidade e a iniciação cristã. Então, liturgia e catequese, caminho para a iniciação. Um grande convite a refletirmos sobre estas 2 bases fundamentais da igreja, a celebração, a oração, a vivência, a prática da fé e o conhecimento da fé. Uma igreja que não celebra a sua fé, que não vive essa fé, que não testemunha essa fé nas ações litúrgicas, e uma igreja que não evangeliza, que não é sinal dessa fé no mundo, torna-se uma igreja manca ou uma igreja estéril, uma igreja que não tem fundamento. Adjentes. O documento do concílio, vocês viram que já há 3 ou 4 palestras que a adjentes aparece várias vezes, né? O decreto do Concílio Vaticano II, para percebermos que o concílio não é morto. Muitas vezes olhamos para trás e dissemos, aqueles velhinhos que ficaram lá atrás. A igreja tem um tesouro, e esse tesouro precisa ser visitado sempre. Sempre, 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 para que ele possa oferecer cada vez mais vida, para que ele possa oferecer cada vez mais esperança à igreja, cada vez mais iluminar a igreja com as perspectivas da boa nova do Senhor. Documento adjentes vai falar sobre o catecumenato e a iniciação cristã no número 14, e vai dizer, o catecumenato não é mera exposição de dogmas, preceitos, mas uma formação e uma aprendizagem de toda a vida cristã. E essa formação e aprendizagem de toda a vida cristã envolve também as cerimônias litúrgicas, né? As celebrações litúrgicas. Por conseguinte, sejam os catecúmenos convenientemente iniciados
no mistério da salvação, na prática dos costumes evangélicos e com ritos sagrados a celebrar em tempos sucessivos, sejam introduzidos na vida da fé, da liturgia e da caridade. Já conversamos sobre esse texto, mas eu queria ressaltar aqui a importância, olha, que o concílio exorta, né? O catecumenato precisa envolver também esse projeto litúrgico. Por quê? Desde o seu surgimento, lá no século III da fé cristã, o catecumenato surgiu para conduzir aqueles que não tinham ouvido falar do Senhor a essa fé. E essa condução precisava de um tempo de formação e de descoberta desse Senhor cada vez mais profundo e mais intenso. Por isso, nasceu aí a evangelização, o pré-catecumenato, dali o aprofundamento no catecumenato, que podia chegar a 4 anos. Isso vai dizer São Clemente de Alexandria, no século III, bispo de Alexandria. Depois, a celebração dos sacramentos, aí o bispo assumia com os seus presbíteros a formação dos neófitos, nesse tempo que era um tempo de aprofundamento no mistério, né? Uma relação entre a liturgia e a catequese, um conhecimento mais profundo, celebrando e vivendo, e depois esse grande tempo de adesão que era viver esse Cristo. Então, o catecumenato é esse grande momento de unir a beleza do que o cristianismo tem em celebrações, em catequese, em rito, em conhecimento, para conduzir este fiel à adesão mais profunda a Cristo. O objetivo do catecumenato, o objetivo da catequese, o objetivo da liturgia não pode ser reunir a pessoa para si, formar aquela pessoa para ficar ali, mas é formar para a adesão ao Cristo, para que se aprofunde nesse Cristo, para que viva mais claramente esse Cristo e descubra nele o fundamento da sua vida e da sua esperança. É de desejar que a liturgia do tempo quaresmal e pascal seja reformada de modo a preparar o coração dos catecúmenos para a celebração dos mistérios pascais. E o coração não só dos catecúmenos, o nosso também. Você que participa da quaresma e do tempo pascal hoje, precisa se aprofundar também e renovar interiormente a sua decisão pelo seguimento do Cristo. Eu não vou ser reiniciado, porque iniciado uma vez está iniciado, mas eu vou me aprofundando. E aí, o conhecer, o rezar, o aprender, o celebrar, isso vai gerando um processo de aprofundamento, de descoberta, de busca. Eu me lembro que desde pequeno, isso jovenzinho, com 14, 15 anos, eu sempre gostei de ficar atento às celebrações, para ir entendendo não só o que era falado na homilia, porque às vezes as pessoas prestam muita atenção na homilia e no resto não presta mais. É tudo a mesma coisa, padre. Não é. Existe uma oração primeira, uma oração segunda, uma oração terceira, uma oração quarta, uma oração quinta, sexta A, sexta B, sexta C, sexta D. Existe o tempo comum, o tempo quaresmal, o tempo pascal, a celebração do batismo, o rito da crisma, o rito dos enfermos, o rito das exéquias, a bênção, o sacramento do matrimônio, o sacramento da ordem. A gente precisa ir percebendo os ritos, olha isso. E eu não entendi alguma coisa que eu fazia, eu ia lá para o padre no final, na sacristia, eu falava, padre, eu não entendi por que aconteceu isso aqui. E foi isso que eu fui, aos poucos, me aprofundando. Esse é o nosso chamado. Não é porque já fomos iniciados que estamos estagnados, sentados no sofá esperando o Senhor voltar. Não. Precisamos continuar nesse processo de conhecimento da fé e de celebração dessa fé. Então,
o que o concílio vai chamar de liturgia, né? O que o concílio vai entender por liturgia se ele fala dessa importância do catecumenato e a liturgia? O que é essa liturgia? A liturgia, então, vamos para Sacrosanto Concílio, documento conciliar sobre a liturgia. A liturgia contribui em sumo grau para que os fiéis exprimam na vida e manifestem aos outros o mistério de Cristo e a autêntica natureza da verdadeira igreja. Olha que bonito isso. Muitas vezes você pode pensar que a liturgia é só o ato celebrativo. O começo do documento, olha, número 2. A liturgia contribui para que os fiéis exprimam na vida os mistérios de Cristo. Quando você está celebrando, você está trazendo aquela memória que você está fazendo do Cristo na sua vida, na vida da sua comunidade ali reunida. Não é uma coisa abstrata e longínqua, é uma coisa presente. Esse Senhor que está conosco, que vive conosco, que partilha conosco. Então, a liturgia é algo que fala as nossas vidas. A liturgia, ao mesmo tempo, edifica os que estão na igreja como templo do Senhor, mas também robustece de modo admirável as suas energias para pregar o Cristo. Então, a liturgia faz você crescer na fé, faz você se aprofundar, faz você se decidir mais por esse Cristo, mas também ela faz com que você tenha força para ir robustecer. Eu me lembro, toda vez que eu ouço essa palavra, eu me lembro das criancinhas, logo que acabam de mamar, criancinhas ali por volta de 1 mês, 2 meses, que elas mamam, que parece que vai estourar, até cansa, né? Aquela criança está robustecida, fica até com as bochechinhas vermelhas assim. Aí ela tem força agora. Então ela vai caminhar, ela vai se decidir. Quando você não tem força, quando você não está robustecido, você não consegue anunciar o Cristo. Então, a liturgia faz esse processo de nos edificar, de fazer com que esse edifício do Senhor se construa cada vez mais, cresça cada vez mais e, crescendo, que anuncie. Qual que é o lugar da liturgia na vida da igreja? Primeira coisa que precisa se saber, a liturgia não esgota toda a ação da igreja. A ação da igreja não se resume na liturgia. A Sagrada Liturgia não esgota toda a ação da igreja, porque os homens, antes de participarem da liturgia, precisam do quê? Precisam ouvir o apelo à fé e à conversão. Aí entra você, meu irmão e minha irmã catequista. Percebeu essa integração liturgia e catequese? A pessoa que vai participar da fé, que vai celebrar essa fé, ela precisa conhecer. Para conhecer, precisa ser evangelizado. Evangelizando, essa pessoa se decide pelo Cristo e vem conhecer, é acolhido pela comunidade, adentra o processo catecumenal de conhecimento dessa fé, e aí vai fazer o caminho de vida. Ou seja, a relação, e é um caminho de mútua relação, né? A liturgia tem essa grande função na igreja, e a catequese tem a função de um alimentando o outro. Contudo, ainda falando sobre o lugar da liturgia na vida da igreja, a liturgia é simultaneamente a meta para a qual se encaminha toda a ação da igreja e a fonte de onde emana toda a sua força. Isso é importante. Então, primeiro dissemos no número 9, a liturgia não resume toda a ação da igreja. Não resume. A igreja não é só litúrgica, não é só celebrativa. Ela também educa na fé e também dá o passo da caridade, né? O cuidado com o outro. Mas a liturgia, por tratar do Cristo presente na vida da igreja, aí nós não precisamos falar só do batismo, só da Eucaristia. No batismo, novos fiéis para Cristo. Na Eucaristia, vivenciamos o Cristo, nos alimentamos dele, da sua palavra. Na Crisma, somos ungidos e fortalecidos por essa graça do Espírito.
No batismo é o Senhor que une, na ordem é o Senhor que envia, na unção dos enfermos é o Senhor que unge em cura, na reconciliação é o Senhor que absolve, que acolhe o pecador e oferece a sua misericórdia. Então, a liturgia tem um centro no Cristo. Por isso, ela é a meta de toda a ação da igreja. Se algum trabalho da igreja é um trabalho para si, por exemplo, se a catequese decide que os catequizandos vão só participar da catequese, não vão mais à celebração, não vão fazer os sacramentos, vão só ficar ali. Vão ficar fazendo catequese, 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 e nunca vão dar passos. Isso é uma escola de fé. Ótimo. Mas isso não encaminha. E mesmo uma escola de fé precisa conduzir a vivência, a celebração. Para que conhecer a fé cristã, meu irmão, minha irmã? Se conhece a fé cristã para celebrar essa fé. Se aprofunda na palavra de Deus para celebrar e dar graças a Deus pela sua presença, pelo seu amor por nós. Então, a ação da igreja culmina que nós vamos até lá. A pastoral da criança, quando visita aquelas famílias, para que aquelas famílias tenham mais vida, aquelas crianças sejam fortalecidas, as gestantes possam ter filhos bem formados, para que estando bem, eles possam participar na comunidade e dar graças a Deus pela sua vida. Ela não funciona para si mesma, porque se ela funcionar para si mesma, não é igreja, é ONG, não é a comunidade dos fiéis. E se é ONG, não, tudo bem, é uma ONG, é uma organização não governamental, é uma associação, mas não é uma igreja. A comunidade dos fiéis faz comunhão, testemunha, professa a fé, vive essa fé. Então, toda a ação da comunidade caminha para dar graças a Deus dentro da ação litúrgica. E é desta ação litúrgica que a igreja angaria suas forças para continuar caminhando. É ali que nós nos fortalecemos e continuamos dando passos na evangelização, no cuidado com as crianças, com os idosos, com os adultos, com todos aqueles que necessitam e que buscam esse Senhor e que precisam e que nós vamos anunciar e que vamos ser sinal. Ou seja, a liturgia é o centro, mas não esgota toda a perspectiva cristã. Por isso, o documento vai dizer em 2 momentos algo muito importante. Uma das grandes novidades da Sacrosanto Concílio, do Concílio Vaticano II, é a questão da participação. Antes não se participava das liturgias. Se batizava em qualquer momento, se casava em qualquer momento, fazia os sacramentos em qualquer momento, se comungava em qualquer momento, não precisava nem ir à missa. O que faz a Sacrosanto Concílio ou a reforma do Concílio Vaticano II? Um convite para que nós tomemos parte naquele lugar que é nosso, e é nosso não por nosso mérito, é nosso porque o Senhor nos chamou. Lembre-se da palavra de Paulo, o que eu ouvi do Senhor eu transmito a vocês. Jesus naquele dia ele tomou o pão e ele falou, façam isso em minha memória. O convite é do Senhor, e o convite é do Senhor para que você esteja ali presente, para celebrar junto, para vivenciar aquele momento. Por isso o lugar que eu tomo parte é o meu lugar, o lugar que o Senhor me chamou a estar ali presente, a estar ali celebrando e vivenciando aquele momento. Então, o que é participar? Vai dizer o concílio, para assegurar essa eficácia plena da liturgia, é necessário, porém, que os fiéis celebrem a liturgia com retidão de espírito, unam a sua mente as palavras que pronunciam, isso é fundamental, nós precisamos estar ali. As palavras que eu digo,
eu preciso dizê-las consciente. Eu sei o que eu estou dizendo. Por isso que elas são ditas em português. E às vezes a gente vai dizendo elas o quê? Sim. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nossos corações, ao alto do nosso coração está Deus, damos graças ao Senhor nosso Deus, é o nosso dever e nossa salvação. Poxa, o Senhor esteja convosco. Nossa, que beleza, Ele está aqui. Eu assumo isso. Corações ao alto, nosso coração está em Deus. Demos graças a esse Senhor. É a grande oração de ação de graças, a oração eucarística. Dar graças é o nosso dever. Dar graças, vai dizer os italianos, é bom e justo. É aquilo que nós devemos fazer. Quantas vezes, meus irmãos e irmãs, nós tocamos a celebração de qualquer jeito, sem prestar atenção, sem fazer com que as palavras sejam pronunciadas e sejam refletidas. Que as pessoas cooperem com a graça de Deus e que não recebam em vão aquilo que vai acontecer ali. Por isso, devem os pastores, no caso os bispos, os párocos, observarem, não só a questão legítima das ações litúrgicas, mas que os fiéis participem nela consciente, ativa e frutuosamente. Primeiro, tome parte do seu lugar. Segundo, às vezes a gente diz assim, Jesus está te esperando lá. Não é Jesus que está nos esperando. O Senhor está conosco. Mas a comunidade reunida, ela tem o seu lugar. Não o seu banco para sentar. O seu lugar porque você é membro daquela comunidade. Você é membro daquele povo de Deus. Então eu preciso tomar parte no meu lugar. E essa participação, em primeiro lugar, ela precisa ser consciente. Eu preciso saber o que eu estou fazendo ali. Eu preciso ter consciência. Aqui, fundamentalmente, entra a catequese, que ajuda as crianças, os jovens, os adultos, a entenderem o rito que vão participar, a se aprofundarem nesse mistério, a vivenciarem esse mistério, a descobrirem o valor desse mistério. Uma participação consciente, eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho consciência. Segundo, uma participação ativa, quer dizer que é pular e bater palma? Não. Participação, eu estou ali. Realmente eu estou participando, o padre reza, eu estou atento ouvindo o Senhor, eu estou de prontidão, eu estou como aquele que toma parte do seu lugar. E o que é mais bonito e às vezes menos pensado, uma participação frutuosa. Todas as vezes que você vai a uma Eucaristia, a uma celebração, a uma oração, a um momento de louvor, a uma adoração ao Santíssimo, que frutos que você angaria? Porque ninguém se aproxima do Senhor para sair de lá sem ter recebido nada. Ninguém se aproxima do Senhor para não receber dele a graça que foi oferecida. Só que nós precisamos estar com o coração aberto e disponível para receber essa graça, para receber esse Senhor que nos fala, esse Senhor que nos vem ao nosso encontro. Isso está no item 11. No item 48 nós vamos achar a mesma referência novamente, dizendo que, por isso que a igreja procura solícita e cuidadosamente que os cristãos não entrem nesse mistério de fé como estranhos ou espectadores mudos. Nós não estamos indo para um teatro, meu irmão, minha irmã, que você vai se sentar e vai só assistir. Você não está em frente à TV que você só vai assistir. Tanto que o Papa fez o convite que nesse tempo de pandemia, você se sinta integrado àquela celebração que o seu padre celebra lá na comunidade de onde vocês são. E aí ele transmite para que a palavra e o rito chegue até você também. Participa daí onde você está. Então, nós não podemos ser estranhos espectadores. Aquilo não pode ser uma novidade.
Precisa ser algo que a gente vivencie. Então, participem na ação sagrada, consciente, ativa e piedosamente. De novo, consciência, né? Sabendo o que está fazendo, com esquente, conhecendo, de uma forma ativa, ou seja, integrado, vivaz, está presente, estou ali, e piedoso. Piedoso não é uma questão piegas, uma questão bobo, virou uma ideia de uma pessoa boba. Piedoso é aquele que admira o mistério, aquele que crê. E é interessante porque a piedade não tem explicação. Quando a pessoa se coloca diante do seu santo de devoção, ali ele coloca o seu coração e a sua vida. A piedade é esse exercício, colocar-se. Colocar-se como aquele que vivencia aquele mistério, que adentra a profundidade daquilo, que vai cada vez mais ao fundo dessa ação que está acontecendo. E não é um espectador. O valor, e aí no item 33 eu quis dar um destaque a um número que vai falar diretamente sobre a questão da catequese e da liturgia, né? O valor didático da liturgia. Embora a Sagrada Liturgia seja principalmente culto da majestade divina, é também abundante fonte de instrução para o povo fiel. Muitas vezes as pessoas me dizem assim: Padre Leonardo, nós podíamos abrir uma escola dominical como os protestantes. Não sei qual é a religião que tem escola dominical. Todo domingo se reúne, tem uma catequese e depois vão para a celebração. Meu irmão, minha irmã, se você for para a liturgia participando consciente, ativa, frutuosa e piedosamente, não precisa de escola dominical. Ali você já angaria matéria suficiente para rezar a semana toda. Aquilo já vai falando ao seu coração. Só de você pegar a liturgia diária, né? Que não é um livro, mas esse texto que a igreja diariamente separa para que nós possamos refletir. Quanto já não tem primeira leitura, salmo e evangelho? Depois, algo que no Brasil é muito pouco trabalhado, o ofício divino, a liturgia das horas. Né? A liturgia das horas é uma fonte inesgotável. O Vaticano está fazendo, a Vatican News está fazendo todo um resgate do concílio, e hoje eles lançaram um texto sobre a reforma do ofício divino. E a reforma do ofício divino foi exatamente para que ele pudesse ser acessível a todas as pessoas. Se rezam os salmos, se medita a palavra de Deus, se medita as horas com a igreja. Só aí o tanto de coisa que nós já temos para poder nos aprofundar, para poder vivenciarmos cada vez melhor. Então, essa é a fonte da instrução. A liturgia é uma fonte abundante. Os textos podem se repetir, mas eles nunca são os mesmos, porque o Cristo nunca se repete, ele sempre tem uma palavra nova. Porque a graça do Espírito faz cada vez mais que nós sejamos homens e mulheres novos. Efetivamente, na liturgia, Deus fala ao seu povo e o povo responde ao seu Deus. Outra coisa, a participação ativa é uma participação de alguém que dá essa resposta de fé. O Senhor fala com você. E como que você responde a esse Deus? Como você reza? Como você se faz presente? Muitas vezes o nosso grande problema, meus irmãos e irmãs, para bem participarmos da liturgia, qual é? A catequese. Nós não conhecemos, não fomos introduzidos no mistério, não fomos conduzidos, não nos aprofundamos nesse mistério e assim não sabemos como bem participar dele. Não sabemos como entrar nesse mistério.
E aqui nós vamos trabalhar um pouco, então, a questão da liturgia e da catequese somado. Como a catequese, ela inicia os fiéis nesse grande mistério celebrativo. E esse processo lex orante, lex credente, ou seja, o exercício de crer, de saber, né, a lição da fé, a lição do crer e a lição do celebrar, do rezar. Eu aprendo cada vez mais a fé e eu celebro cada vez mais essa fé. O ato de aprender, o ato de crer e o ato de celebrar. De modo especial, para tratar sobre esse assunto, liturgia e catequese, eu quis ir a uma fonte atual. Muitos estão me perguntando do Diretório Nacional do Diretório Geral de Catequese, né, o novo diretório, o terceiro. Talvez vá surgir aí um projeto da Comissão Arquidiocesana de nós trabalharmos todo o diretório também em vídeos gravados, para que a gente possa fazer com que ele tenha acesso a todo mundo, né? Então, eu fui direto a essa fonte. Podia trabalhar muitos assuntos, mas eu acho muitos outros textos e livros, mas eu quis me restringir a alguns números do diretório. Principalmente quando o diretório, se não me engano, no segundo capítulo, fala sobre as fontes da catequese. E ao falar das fontes da catequese, coloca a liturgia como uma dessas fontes. Então, nós vamos usar aí o diretório para a catequese do Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização. Começa no número 95 e, se não me engano, vai até o número 98. Isso, do 95 ao número 98. Então vamos lá. A liturgia é uma das fontes essenciais e indispensáveis da catequese da igreja. Então, se formos pensar em fonte fundamental da catequese, está a liturgia. Às vezes você pode me dizer assim: ah, padre, eu precisava de um método. Nós temos aí um campo difícil, porque nós não temos muitos materiais, mas seria muito fértil, né? Que seria um campo para trabalhar a partir da liturgia e a catequese, essa relação, né? Cada vez mais subsídios estão nascendo relacionando o que se reza com o que se catequiza. E eu digo muito aos catequizandos, aos catequistas, como é importante que eles também produzam momentos celebrativos junto com a sua comunidade, que não precisa ser só a Eucaristia. Celebrações da palavra, momentos de bênção, de oração, em que algumas pessoas da comunidade, ou toda a catequese reunida, mas isso pode ser preparado pela liturgia, isso precisa ter um cantor, então a comunidade se envolve. Semana passada nós ouvimos no último vídeo sobre a importância desse vínculo da comunidade com a liturgia e com a catequese, com a iniciação cristã. Então, a catequese é essa fonte essencial e indispensável. Mas principalmente porque ela pertence a esse ato de acreditar, ou seja, a liturgia e a catequese formam esse grande suporte, essas duas grandes colunas do ato de crer, o ato celebrativo e o ato de conhecer a fé. Compreendida à luz da tradição da igreja, a liturgia e a catequese, mesmo tendo cada uma delas o que é específico, não devem ser justapostas, ou seja, nenhuma é mais importante que a outra, e nenhuma se funde à outra que uma deixa de existir, mas devem ser entendidas no contexto da vida cristã e eclesial, e ambas se orientam para fazer viver a experiência do amor de Deus. Vamos pensar num exemplo. Na catequese, nós refletimos sobre a morte. O fato da morte, a existência da morte, ou porque morreu alguém, ou porque num determinado momento se decidiu, dentro da catequese, fazer essa reflexão. E aí,
poderia somar a isso, essa reflexão sobre a morte, um momento de oração, incluindo aí algumas orações do rito de exéquias ou de encomendação. Para quando essa criança, esse adolescente, esse jovem, ou qualquer membro da comunidade, for até um velório, um rito de exéquias, ele não só vivencia aquilo como um momento celebrativo, mas que ele consiga se aprofundar ali no valor que a igreja dá, não à morte, mas à vida e à esperança que brota dela. Eu gosto de iniciar os velórios sempre dizendo, né? Hoje é um dia de alegria. Hoje é dia de encontro com o Senhor. Nosso irmão, a nossa irmã que faleceu, se encontrou com o Senhor. E nós somos chamados a essa esperança, com o coração doído, com o coração sofrido, mas esperançosos. O Senhor está conosco e o Senhor é a vida em plenitude. Entendem o suporte, ou seja, a catequese fala sobre, catequiza, anuncia, e a liturgia traz presente, e os ritos se somam. E os ritos vão aos poucos ficando clareados no conjunto, né? Uma coisa ajuda a outra. A liturgia é o lugar privilegiado da catequese do povo de Deus. O povo que não está mais na catequese regular e sistemática, organizada, angaria, bebe dessa visão, dessa celebração, das celebrações. Catequiza-se a partir delas. Por isso também a liturgia precisa se preocupar imensamente com o valor catequético. Por isso que essa ideia compartimentada, é difícil a gente não ter isso, mas esses são só os da catequese, esses são só os da liturgia. Aquele fez isso, esse faz aquilo. Um não mexe no lugar do outro. Mas, meu Deus, será que a minha metodologia catequética não ajudaria a celebrar melhor? E a ideia celebrativa da litúrgica não ajudaria a catequizar melhor? Ou seja, é um processo de relação, né? Então, o lugar da liturgia é esse lugar da catequese do povo de Deus. Não se deve entender isso no sentido de que a liturgia deve perder o seu caráter celebrativo para ser só catequese. Não. E nem a catequese perdeu o seu sentido catequético para ser só a liturgia. Porque também a gente pode dizer assim, então vamos só rezar a missa, a celebração da palavra, está resolvido. Não. Cada fase, em cada etapa, nós vamos vivenciando esse processo. Apesar de estar correto que esses dois contributos mantenham a sua especificidade, há de reconhecer, então, que a liturgia é o cume da vida cristã. Aquilo que nós já falamos no começo. O diretório faz um resgate, né? A liturgia é o grande centro, é para onde tudo caminha, mas é da onde vem a força também. É esse grande momento de ação de graças da comunidade reunida. De fato, a catequese parte de um primeiro encontro efetivo do catequizando com a comunidade que celebra o mistério. Então, é importante isso, né? Esse encontro da catequese com a comunidade nas celebrações, né? Que tenha momentos celebrativos que marquem essa partilha de vida. Ah, mas nós não conseguimos partilhar a vida na celebração eucarística. Por isso que eu os disse. Vamos pensar momentos celebrativos dentro da catequese. Convide o ministro da palavra da sua comunidade, organize uma celebração e juntos ali nós podemos partilhar. Só se lembre que criança é criança, às vezes eles podem falar, às vezes não. Mas se você organizar, se você fizer um momento, com certeza vai render muito fruto. Eu digo a vocês, eu renovei as minhas promessas batismais. Eu fiz primeira Eucaristia com 7 anos. Renovei as minhas promessas batismais com 7 anos. Eu não lembro da minha catequista, porque era uma catequese de perguntas e respostas, eu não me lembro muito bem. Mas eu lembro daquela celebração. Foi num dia de semana,
dia de aula, o padre nos reuniu no colégio e ele fez aquela celebração, uma celebração bonita. Ele era um padre muito empolgado, o padre Reame Salesiano, acredito que é vivo ainda, e ele fez uma celebração muito viva, né, falando da importância de que nós devemos ser luz no mundo, nas nossas famílias. Eu me lembro de pequenininho estar ali e ouvir tudo aquilo, e aquilo ficou marcado na minha vida. Eu digo para vocês, eu lembro muito mais do rito de renovação das promessas batismais, que foi feito fora da celebração eucarística, do que da minha primeira Eucaristia. Eu lembro que ela foi sem os pais, fomos nós sozinhos. Depois, no domingo, teve uma grande celebração festiva. Era muita criança, acho que eram umas 200, 300 crianças. Então, tinha muita gente. Não lembro que tinha muita câmera fotográfica, filmagem. Tenho até uma fita VHS, né? Isso foi feito em 87, né? Então, mas aquilo marcou o meu universo litúrgico, né? Eu acho aquilo bonito e sonho um dia de conseguir reproduzir isso. Nenhum catequista até hoje aceitou. Todos eles falam que é mais bonito durante a missa, né? Mas a gente não precisa fazer só para a celebração dos sacramentos. Podemos fazer um momento ou outro celebrativo. Me lembro de um dia que na catequese com as crianças da paróquia onde eu trabalhava, paróquia São Miguel Arcanjo, fizeram um rito do batismo, acho que era dia do batismo do Senhor, algo assim. Fizeram uma catequese, uma encenação e tal. E o menininho que foi o padre Leonardo, depois que terminou o batizado e tal, a hora que acabou tudo, ele falou assim para a catequista: faltou uma parte. Ela falou: o que faltou? Ele pegou o nenezinho e levantou o nenezinho assim, e todo mundo aplaudiu. Ele era um dos meus coroinhas. E aí a catequista falou: padre, eu lembrei do senhor, porque é isso que o senhor deseja. Exato. A criança, que devia ter ali entre 10 e 11 anos, percebeu o rito, né? Talvez só o gesto para ele, mas aquele gesto teve um valor, ele achou bonito aquilo, e aquilo marcou. Eu gosto de fazer isso para individualizar as crianças. Então eu batizava, depois eu mostrava a criança para a comunidade saber quem foi batizado. Percebem que os ritos, eles vão marcando e eles são catequéticos. Eles nos ajudam a aprofundar a fé. Então, a catequese é esse encontro e ele celebra. A catequese se realiza plenamente quando ela toma parte na vida litúrgica da comunidade. Quando as duas coisas se misturam, não se misturam a ponto de perderem a sua especificidade, mas se misturam a ponto de descobrirem cada vez mais o valor, quem ganha é a catequese. Portanto, não se pode pensar a catequese apenas como preparação para o sacramento, mas deve ser compreendida em relação à experiência litúrgica, né? Há uma vivência litúrgica. A catequese está intrinsecamente ligada a toda ação litúrgica e sacramental. Ela não pode ser só para a crisma, para o batismo, para o matrimônio, para a Eucaristia. Ela precisa ser um processo para que eu possa viver esse matrimônio, viver esse batismo, assumir esse compromisso. Por isso, a liturgia e a catequese são inseparáveis e alimentam-se mutuamente. Como é atestado pelas catequeses mistagógicas dos padres da Igreja, o caminho formativo do cristão tinha sempre um caráter experiencial. Não se deixava a questão de se falar sobre a fé, mas a vivência daquilo que foi celebrado era importante, né? Celebrava os sacramentos na vigília pascal, depois eles eram refletidos no decorrer do processo mistagógico, né? Vocês foram batizados, o que é o batismo? Vocês fizeram a Eucaristia, o que é a Eucaristia? Vocês foram crismados, o que é a crisma?
O encontro vivo e persuasivo com Cristo, anunciado por testemunhas autênticas, era determinante. Quem é essa testemunha autêntica? Antigamente eram os padres da igreja, hoje são os catequistas, que preparam os ritos, que conscientizam, que aprendem o que vai ser celebrado e passam para os seus catequizandos, que fazem esse gesto. Por isso, aquele que introduz aos mistérios é, antes de mais, uma testemunha. Você, como catequista, é uma testemunha do mistério de Deus que se realiza na comunidade. E você precisa ser essa testemunha. A catequese, ela não só ensina, mas ela vai transmitindo, a partir daquilo que você crê, as verdades da fé. A exigência número 98, a exigência de um itinerário mistagógico, estrutura e fundamenta a experiência cristã. Né? Um itinerário que nos ajude a conduzir essas pessoas, a conduzir esses novos filhos no caminho do Senhor. E o documento vai colocar três bases fundamentais para esse itinerário mistagógico. Né? Se você quer pensar na perspectiva mistagógica da sua catequese, aqui tem uma boa perspectiva. Primeiro, a interpretação dos ritos à luz dos acontecimentos salvíficos. Os ritos não são ritos somente. Os ritos têm um sentido, uma proposta, um ato, um gesto. O padre Paulo Gil tem falado muito nas formações de catequese, a importância de nós fazermos laboratórios. O padre Humberto faz muitos laboratórios, né? Vivencia aquele rito, aquele momento, para que a pessoa possa se aprofundar. Explica e vivencia. Então, a importância de olharmos para o rito não só como algo feito, mas o rito não é só uma sucessão de atos, mas ele tem um acontecimento salvífico, ele se relaciona ao Cristo, à tradição da igreja, ao Antigo Testamento, à palavra de Deus. Segundo, a introdução ao sentido dos sinais litúrgicos, para que a catequese mistagógica possa despertar e educar a sensibilidade dos fiéis para a linguagem dos sinais e dos gestos. Às vezes a gente precisa ficar explicando, né? A água é isso, agora vai ter aquilo, agora vai ter aquilo outro. Quando precisa explicar, é porque a Assembleia não sabe. A Assembleia não foi iniciada, a Assembleia não conhece aquilo que está sendo realizado. Então precisa mostrar os sentidos e os sinais. Né? O que é a vela? O que é a luz? Eu gostava da catequese do batismo, com os pais e padrinhos, fazer celebrações, né? Trazer presente. Eu lembro de catequizandos me dizendo assim: padre, eu trouxe o óleo. Então eles olham para o óleo, eles olham para os sinais, eles têm uma outra perspectiva, eles pegam o sinal. Importante para que a gente saiba, né? O óleo da crisma, ele cheira, e o que é aquele odor? O óleo dos catecúmenos, qual é o sentido? Pega a oração dele, o que ele vai dizer que foi abençoado aquele óleo? Então, como explicar todos os sentidos? Explicar os ritos, explicar o sentido dos sinais litúrgicos e a apresentação do significado dos ritos em relação à vida cristã. O que daquilo você angaria fruto? O que daquilo você vivencia, você se aprofunda, você descobre. Meu irmão, minha irmã, cada vez mais precisamos nos converter. Olha, que eu só citei 95, 96, 97 e 98. São 4 números das fontes da catequese, que é a liturgia. Tem muitos outros números no diretório. Mas vocês já perceberam a riqueza dessa relação catequese e liturgia? Mas eu convido a você, em primeiro lugar, faça esse exercício com você. Então, primeiro, interprete os ritos, né? Busque explicações.
se aprofunde nos sinais, nos sentidos, para se educar para a sensibilidade, para a linguagem. Depois, veja tudo isso, o que ele tem gerado vida em você. Vá fazendo com cada parte. E aí você vai percebendo quanto você angaria de frutos com isso. Aí você consegue levar isso aos seus catequizandos. Faça a experiência. Isso é uma coisa boa para cada um fazer. Como momento de oração. Vamos pensar no rito de entrada. Procissão de entrada. O que é procissão de entrada? Nós temos livros bastante simplinhos, ou a internet tem, explicando parte a parte a missa. O que é o rito de entrada? O que é esse povo que caminha? O que é esse povo que vai ao encontro do Senhor? Nós precisamos descobrir, né, esses gestos como um gesto que fundamenta, né? Não é só jogar água na cabeça, é um banho batismal. O banho batismal envolve a pessoa por inteiro, né? Aí quando você vai tomar banho, você lembra, né? No batismo você foi lavado por inteiro, a sua vida toda. E o que eu ganhei com isso? Hoje eu sou um homem mais cheio de vida, de esperança, que busco caminhar cada vez mais no projeto de Cristo e da igreja. A catequese e a liturgia cada vez mais tem despertado a igreja para a importância da iniciação cristã e que possamos, como bons catequistas, ajudarmos a liturgia a crescer na catequese, no anúncio e no ensino, e angariarmos os frutos para a nossa catequese. E aos poucos nós vamos integrando todos num único processo, para que possamos, como uma grande comunidade de fé, celebrarmos os mistérios da nossa fé com alegria e esperança, participando, vivenciando ativamente, frutuosamente, piedosamente, e descobrindo o valor disso para as nossas vidas e anunciando isso a cada irmão. Muito obrigado pela sua presença. Agradeço em muito a ajuda que a paróquia Nossa Senhora da Candelária de Indaiatuba tem nos dado nessas formações. Um grande abraço. A próxima formação será sobre a oração dentro da iniciação à vida cristã, a espiritualidade que nos faz nos aprofundarmos cada vez mais. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus, minha irmã. Fique com Deus, meu irmão.